acredito que ela é extremamente competente em ser incompetente, tal qual o seu padrinho político Lula. O mandato de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS tem metas atrasadas e relatos de assédio moral. Documentos revelam rotatividade de funcionários 3 vezes maior que a média por causa de excessos atribuídos à presidente do Banco dos BRICS, nomeada o ano passado, aliás, o ano retrasado, pelo presidente Lula. Uma reportagem na Folha de São Paulo mostra que o banco liderado por Dilma Rousseff está atrasado no cumprimento da maioria de suas metas estratégicas. Relatórios internos indicam uma rotatividade de funcionários 3 vezes maior do que a média de bancos multilaterais. E desde que a presidente assumiu em 2023, ao menos 46% dos funcionários brasileiros já deixaram a instituição. Um diretor indiano criticou a gestão de Dilma e afirmou que há necessidade urgente de priorizar atividades e melhorar a execução. Rodrigo Constantino, o Banco dos BRICS, que é um banco importante, multilateral, deveria fazer investimentos estratégicos nos países membros, inclusive no Brasil, há 2 anos, ou seja, desde que Dilma entrou, depois que o Marcos Troirro, que tinha uma ampla experiência, foi defenestrado abruptamente pelo presidente Lula, há 2 anos o banco sequer publica o relatório final de suas atividades. E precisamos de um relatório externo para dizer que não estão fazendo absolutamente nada por lá. Os chineses, os indianos, os russos e os sul-africanos descobriram o jeito Dilma de ser? Mas também é tudo nação fracassada na mão de comunista corrupto, larápio, né? Então é tudo cabide de emprego. Tem que fechar esse troço, né? Ainda fica peitando os Estados Unidos, querendo desafiar o dólar e tudo. Veja, a Dilma, o PT, ele sempre vai premiando a mediocridade. Então a Dilma quebrou o Brasil, ganhou de consolo um cargo no Banco do BRICS, né, para viver lá com um salário astronômico, sem fazer absolutamente nada. Mas muito antes disso, a construção da Dilma eficiente, gerentona, é uma construção da Globo e companhia. Eu lembro de discutir com muita perplexidade com alguns caras da elite brasileira financeira, CEO de banco grande, que era liberal e tudo. Eu lembro de sentar e falar, mas a Dilma lascou. Ele falou, não, mas a Dilma pelo menos é uma gerente eficiente. Eu falei, de onde é que você acreditou nesse troço? Eu tive com ela, logo no início, quando ela foi apontada para ministra de Minas e Energia, numa reunião petit comitê de alguns analistas, e eu perguntei, ministra, como é que vai atrair capital para o investimento numa área tão carente, com um retorno que eu ouvi o porta-voz de vocês do PT, Pinguelli Rosa, falar que não precisa passar de 4% ao ano, 5%. Não vai atrair capital. Quem foi que disse que precisa de mais do que isso, meu filho? Com um dedo em riste. Ali, 2002, não tinham assumido. Ali eu olhei e falei, estou diante de uma louca, furiosa, ideológica que vai destruir tudo que vier pela frente. Então, a Globo criou a narrativa de uma gerentona e teve gente que acreditou. E ela destruiu a lojinha de R$1,99 dela antes. Aí acharam que era bom testar com um país, porque era a primeira presidenta. E o Lula dizia, Dilma é Lula, Lula é Dilma. Venceu e deu no que deu. Agora o Lula está falando aí que a turma não está achando ele mais tão popular assim, porque compara ele com ele mesmo. Que ele deixou o governo crescendo e tudo. E aí ele esquece da Dilma. Né? E esquece também do boom chinês, esquece da pandemia no governo Bolsonaro, porque ele esquece muita coisa de forma seletiva, porque é larápio, e mitomaníaco. Mas quem poderia imaginar que colocar a Dilma em qualquer coisa que fosse ia ser um show de ineficiência, cabide de emprego, morosidade, esqueminha e por aí vai. Só as mesmas pessoas que não imaginavam que colocar o ladrão de volta à cena do crime, como alertou o vice dele, e era o responsável pelo Petrolão, ia fazer o lucro da Petrobras cair 70% no ano. Tem gente que fica surpresa com cada coisa, Caúde. Pois é. Queria a opinião da Fabi Barroso também, porque a única senhora entre nós, né? Queria a opinião porque senão parece que a gente é machista criticando a Dilma, né? Só falta isso. Fabi, sua opinião sobre esses relatos de assédio moral, porque há relatos, segundo a Folha de São Paulo, inclusive reportagem escrita pela Patrícia Campos Melo, que não é exatamente uma bolsonarista fanática, né? E ela diz que há gritos que se ouvem
do escritório da Dilma com colaboradores, gritos beduínos que assustam os funcionários. Imagina um chinês que escuta a Dilma gritar com outro colega xingando o colega. O que devem pensar, Fabi? Isso não é novidade, né? Vocês imaginam a Dilma versão mais snob ainda, mais velha, portanto, né, piores em suas manias, mas já quem conviveu ali já sabia que o governo Dilma foi difícil, porque ela tinha essa personalidade, dizem os anões de Brasília, aqueles anões que vivem embaixo lá, que contavam fofocas, falava-se inclusive que atirava-se objetos, né? Então, para o pessoal ficar perto dela, tinha que ser bom em zigue-zague para ficar vivo ao menos ali de objetos, né? Objetos arremessados, é boa em arremesso. Depois a gente viu publicamente também Dona Dilma, além de todas as pérolas que ela nos proporcionou, ainda proporciona, mas falar, né, bem pedante mesmo para uma pessoa que falou, minha querida, eu estou aqui porque eu sou presidenta de banco, né? Então, essa é a Dilma. A Dilma levou para lá assessores, né, um deles assim completamente pró-China, né, para o Banco dos BRICS, e a gente sabe que essa bandeira ela sempre foi a Dilma guerrilheira de sempre, mas a guerrilheira que gosta de um luxo. Então, assim, às vezes eu fico pensando se a Dilma não é um agente duplo, e isso vale para os BRICS, para o Banco dos BRICS. Né? O que vocês acham que ia dar colocar a Dilma em qualquer lugar? Né? Eu já levantaria várias bandeiras de alerta, porque ela tem sim um histórico de colocar, falir, acabar e deixar ainda os conchavos expostos, porque parece que ela sim é bem mais radicalizada nesse sentido. Então, entre escolher a pauta ideológica que ela acredita, talvez, e a pauta que vem sendo proposta, como aí na questão dos BRICS, ela vai escolher a ideológica. Eu tinha realmente ficado assim bem surpresa na época que o Xi Jinping olhou para ela e fez um belo de um elogio, mas a gente sabe que esses elogios desse pessoal aí oriental, nem sempre um sorriso é a validação de que você está fazendo certo. Aliás, eu veria com muita preocupação e medo, mas eu não sou Dilma, graças a Deus, e a gente, né, só lamenta e espero que ela não volte apta para assumir nenhum ministério ainda há tempo aqui no governo de Lula, né? Já basta a Gleice que fará lá bastante de serviço. Pois é, certas frases só a Fabi pode pronunciá-las, porque senão seremos taxados de ser branco, de brutos, machistas, opressores, brancos, héteros, não sei o que, etc, etc. Jorge Serrão, Dilma conseguindo detonar até um banco multilateral, vai quebrar o Banco dos BRICS? Mas antes de eu contar algumas historinhas curiosas sobre a Dilminha, deixa eu mandar aqui alguns recados importantíssimos para a nossa audiência. Primeiro, um grande abraço para o Bruno Tomás, diretor de marketing aqui do nosso Bradock, e lembrar para vocês, estamos preparando nosso novo estúdio em São Paulo. Essa é uma grande novidade, é importante estratégica para nós e a gente está contando com a colaboração de vocês. Bradock faz um jornalismo colaborativo. Então a gente já tem aqui uma lista dos Bradockers que fizeram para a gente o apoio do Pix. O Peter Raman, a Maria Aparecida, o Marco Silva, a Sheila Nogueira e a Cláudia Rezende. Vamos lá, mais gente botando lá o Pix do Bradock para a gente botar o nosso super estúdio em São Paulo. A gente agradece a cada um de vocês e aqueles que vão ainda nos ajudar. Sobre a Dilma Rousseff, tem uma história ótima. Primeiro, esse banco dos BRICS, New Development Bank, foi uma ideia, sabe de quem? Do Guido Mantega. Que foi ministro da Dilma, que foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O Mantega, aquele que outro dia foi perdoado, todos os crimes dele e da Lava Jato prescreveram. Ele não pôde assumir esse banco exatamente por causa dessas pendengas lavajatistas. Aí, Lula não teve jeito, mandou para lá como prêmio de consolação a Dilma, para ganhar R$300 mil de salário. É banqueira, aquela que no tempo do regime militar foi assaltante de banco, denunciada publicamente, ela agora conseguiu se tornar banqueira. Olha que diferença de status, né? Como é crescer na vida.
E a Dilma Rousseff, complicadíssima, sabe-se que ela não entende nada de banco. Constantino foi claro. Essa fama de gerentona foi a maior fake news, a maior mentira da história do Brasil. Então quem está lá ajudando a Dilma a tocar o banco do jeito que está sendo tocado, é ninguém menos que o Ricardo Berzoini. É um dos grandes mentores, assessores ali da Dilma para tocar esse banco. A Dilma poderia ficar nesse banco até o final desse ano de 2025, mas já teve uma proposta para que ela fique mais 5 anos no comando do banco. Então, Fabi, não tem o perigo dela voltar ao Brasil. Ela deve ficar mais 5 anos por lá, apesar dessas confusões que estão sendo geradas. E o padrinho da Dilma para ficar no NDB é ninguém menos que Vladimir Putin. Então, vocês aí que aturem o New Dilma Bank. Ela vai continuar por lá e a gente se livra dela por aqui. Sorte nossa. Para Dilminha, pela gestão maravilhosa, nota -13. Deputado Colom, sua opinião sobre a Dilma acabando com o Banco dos BRICS, e era para ser uma vantagem para o Brasil, aparentemente daqui a pouco mandarão uma conta para a gente, né? Olha, é uma situação tão absurda, mas tão absurda, que eu peço desculpa para vocês, eu não consigo segurar o riso. Isso é uma piada pronta. É um grupo econômico de mentirinha, com um banco de mentirinha, com uma presidente de mentirinha. A única coisa que é de verdade ali é cabide de emprego, um show de incompetência e, claro, dinheiro indo para o bolso desse povo. E falar em cabide, vocês devem lembrar que na época que a presidenta era ainda a anta, que tocava e destruiu o Brasil, ela agrediu um dos colaboradores dela com cabide. Vocês lembram dessa declaração? Partiu para agressão física. É normal dessa pessoa abjeta esse tipo de condutas. Não bastasse a falta de cultura, a falta de polidez e a mínima inteligência a ponto de nos levar, como presidente, a saudar a mandioca, ou, claro, lembrar que sempre quando você pensa numa criança tem um cachorro atrás. São tantas pérolas dessa pessoa que a gente pode virar à noite tratando isso aí. É um dos melhores assuntos para se ter num happy hour, porque é quase que infinito a capacidade de incompetência dessa mulher. O troço é assustador. Agora, eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Lula disse a verdade quando ele falou que Lula é Dilma e Dilma é Lula. Ambos são igualmente incompetentes, ambos são igualmente ineptos. E, claro, quem poderia imaginar que daria errado colocar um cachaceiro ladrão na presidência do país? Quem poderia imaginar que daria errado colocar uma pessoa completamente ignorante, incompetente, que quebrou uma lojinha de 1,99 na presidência de um banco, não é mesmo? São questões que são similares. O assédio moral é algo presente na carreira dessa guerrilheira, que se destacou por ser assaltante de banco. A diferença é que agora o assalto dela é oficial. Adendo final: não ter a Dilma no Brasil é bom para os brasileiros na medida em que não nos prejudica ainda mais. Afinal de contas, nós contamos com a Janja e seu janjômetro e o Janja Palusa, que é uma demonstração todos os dias do absurdo que é a presença do Lula na cadeira presidencial. Mas é mais sorte ainda para o Lula, porque eu lhes asseguro, se essa mulher compusesse quaisquer uma das cadeiras ministeriais desse desgoverno, somada às pataquadas da Janja, o impeachment saía na primeira semana, porque ela tem uma capacidade de fazer coisas absurdas, para que eu não fale nenhum palavrão, eu acho que superior a qualquer pessoa. Então, eu acredito que ela é extremamente competente em ser incompetente, tal qual o seu padrinho político Lula. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.